Em 2020, o meu mundo virou-se totalmente de patas para o ar. Eu fui submetida de urgência a uma esterectomia. Num dia eu era a super Anabela e estava muito ativa e de bem com a vida, e no outro entra na minha casa a menopausa com a qual eu não soube lidar. Ganhei peso como tantas outras mulheres, perdi toda a minha energia, entrei numa espiral depressiva e a alegria de viver desapareceu. Mas esta não é uma história de queda, é uma história de renascimento. E se tu ficares comigo até ao final deste vídeo, eu vou partilhar contigo o que realmente funcionou para mim, pode funcionar para ti também. O saber não ocupa lugar, é algo que mudou totalmente o rumo da minha vida e pode mudar a tua também. Olá a todos, bem-vindos de novo ao meu canal. Bem, eu tenho visto imensas mulheres a queixarem-se nas redes sociais com falta de sono, falta de energia, fibromialgia, depressão, menopausa e tudo aquilo que a idade, mais ou menos a partir dos 45, acarreta para nós mulheres. Eu passei por isso tudo, já fiz vídeos sobre o assunto, cada vez eu continuo a sentir-me melhor e é isso então que eu te vou explicar no vídeo de hoje. Todas as mulheres deviam de saber aquilo que eu vou partilhar neste vídeo. Portanto, toca já a anotar 2 ou 3 nomes de pessoas, de mulheres com quem tu vais partilhar este vídeo. No final de o veres, primeiro vais ver, vais absorver a informação para ti. Sim, nós temos de nos colocar sempre em primeiro lugar e depois no final então é que vais partilhar este vídeo com a mãe, com a filha, com a irmã, com a prima, com a vizinha, com quem tu quiseres. Vamos colocar a energia a mexer, vamos fazer circular a informação. Os 50, no meu caso, no teu pode ser até antes, não tem que ser o fim. Esta não é uma história de desgraça, é uma história de renascimento. Por vezes temos que bater no fundo para nos reerguermos. E eu quero muito, muito, muito que tu não tenhas de bater no fundo. Daí eu estar então novamente a fazer este vídeo. Como sabem, se seguem a minha história, eu sempre fui então uma mulher ativa. Sempre fui muito trabalhadora, fui mãe muito cedo, tenho uma filha com 27 anos e tenho também já uma neta com 1 ano e 2 meses. Casei a primeira vez com 20 anos, casei a segunda vez, mais recentemente, com o amor da minha vida, o meu maravilhoso João, mas eu sempre tive uma vida muito movimentada. No entanto, em 2020, a minha saúde obrigou-me a parar. Eu fui submetida de urgência a uma esterectomia, tiraram o meu útero, um ovário e uma trompa, e isso desencadeou um processo interior com o qual eu não soube lidar. Esta operação era necessária, eu sabia disso, foi de urgência, mas tinha que acontecer. No entanto, ninguém me preparou para aquilo que eu ia viver depois. E antes de avançar, para quem não me conhece, eu tenho 51 anos, chamo-me Anabela Carpinteiro, sou terapeuta holística, sou também empreendedora e transformei totalmente a minha vida de 2022 para 2023. Tem sido um processo incrível de transformação interna que se está a refletir no meu mundo exterior. Aprendi como tudo está na nossa mente, eu tenho utilizado a minha mente como a minha maior ferramenta, eu crio vídeos, eu estou nas redes sociais, eu trabalho, eu faço, eu aconteço, eu tenho uma energia inesgotável. Isto só para vos situar um bocadinho. Nem sempre foi assim, ok? Mas aqui a mensagem principal é que se eu consegui, tu também consegues. Vamos continuar então e vamos já saltar poucos dias depois então da tal dita cirurgia. Poucos dias então depois de ser operada, eu estive no hospital 6 dias, se não me engano, saí um dia mais cedo porque
tudo correu bem e não havia necessidade de eu estar lá. Portanto, eu volto para casa e começo a sentir mudanças drásticas no meu corpo, mas principalmente na minha mente. A minha cabecinha começou logo a dar sinal de que as hormonas estavam em alvoroço. Eu tive ondas de calor, insónias, muita irritabilidade. Eu acordava bem, passado 2 minutos já estava mal, passado 3 minutos estava bem outra vez. Eu discutia com tudo e com todos, mas o mais difícil para mim foi a tristeza profunda que se instalou dentro de mim e que eu não sabia de que lugar essa tristeza vinha. Isso para mim foi o mais difícil. Ondas de calor, o não dormir, irritabilidade, foi tudo muito mau. Mas esta tristeza interna e depois a nuvem negra que se instalou na minha mente foram então as coisas mais difíceis com as quais eu tive de lidar. Daí, depois da menopausa, ter entrado em depressão profunda. Eu estava então a reunir inconscientemente para a minha vida todos os ingredientes para provocarem a tempestade perfeita. A balança começou a subir, 2 quilos, 5 quilos, 8 quilos. Eu já não sabia o que é que havia de fazer. Chegou-se a uma altura que eu deixei de querer ver o número que a balança me apresentava. Eu não queria acreditar que aquilo me estava a acontecer. Todas as minhas roupas deixaram de me servir. Eu não conseguia olhar para o espelho. Olhar para o espelho era tão, mas tão doloroso que sempre adorei embelezar-me, sempre fui muito vaidosa, deixei de me relacionar, por assim dizer, com todos os espelhos que eu tinha aqui em casa. E isso dói muito. Mas pior, repito, do que aquilo que estava a acontecer com o meu corpo, era o que estava a acontecer com a minha mente. E eu, que sempre tinha sido muito positiva, comecei então a entrar numa espiral total de desânimo. Eu cheguei a questionar a minha vida aqui neste planeta, o meu valor e até o meu propósito. Aliás, eu nem tinha propósito nenhum nessa altura. O que é que eu ando aqui a fazer, meu Deus? Era a pergunta que estava constantemente na minha mente. Porquê eu? Vitimazinha, ok? Mas isto depois é um processo, mas realmente eram estas perguntas e foram estas perguntas que me levaram depois a ir mais além. Portanto, se estás a passar por isto, aguenta firme, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou entregar-te a solução. E nesta fase já nem estava sequer preocupada com o meu peso. Era o sentimento de eu ter perdido a minha identidade como mulher. Então, se tu estás a passar por isto, muita força para ti. Eu quero mais uma vez dizer-te, tu não estás sozinha. Começa a imaginar a luz ao fundo do túnel. Até que um belo dia, cansada de sentir pena de mim mesma, cansada de me sentir como uma vítima da vida, eu fiz as pazes com os espelhos e fui para a frente de um. E eu disse para mim própria, Anabela, isto não é o fim. Isto é o recomeço e comecei então a procurar soluções. Aqui inconscientemente eu fiz um clique, eu tomei a minha decisão e o que é que eu fiz a seguir? Comecei a ler, comecei a estudar e comecei a experimentar em mim tudo aquilo que eu estava então a aprender. A minha preocupação maior na altura, confesso, era o peso. Então eu testei dietas, eu testei treinos, eu testei suplementos. Alguns funcionavam pouco tempo, outros nem por isso, nem sequer funcionavam. Até que, por acaso, ou talvez não, porque nada neste mundo é por acaso, eu cruzei-me então o ano passado com algo que me intrigou muito e mudou a minha vida, mudou a minha saúde de dentro para fora. Uma pequena tecnologia que eu tenho vindo a usar até os dias de hoje, muito discreta, mas com um efeito surpreendente. What if I told you there's a little patch that can activate your stem cells and rejuvenate your body? Sounds like science fiction, right? But it's real, very real. This is X39, a revolutionary patch qui stimule naturellement la régénération de tes cellules, de ton corps.
Les résultats sont incroyables sur la peau, l'énergie, les douleurs et même la qualité de ton sommeil. Des milliers de personnes dans tout le monde constatent tous les changements qui sont bien réels. O vídeo não é sobre esta tecnologia. Se tu quiseres saber mais sobre isto, posso-te adiantar já que não tem químicos, não é um medicamento, é totalmente acessível a toda a gente. Ninguém precisa de passar por ondas de calor, por noites mal dormidas, por menopausa, por depressão, porque efetivamente esta tecnologia tem ajudado milhões de pessoas em todo o mundo. Então, se ficaste curiosa, vais comentar este vídeo com tecnologia e eu vou enviar-te depois toda a informação para depois tu tomares essa decisão e perceberes se queres então experimentar aquilo que transformou a minha vida ou se queres continuar como uma vítima com pena de ti própria. A escolha é sempre tua. Não vou então adiantar muito sobre isto aqui, porque o importante é o impacto que esta pequena tecnologia revolucionária teve na minha vida e na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Posso-te dizer que me devolveu a energia, ajudou-me a reequilibrar o meu metabolismo e sim, o peso começou a desaparecer. Não estamos a falar das minhas terapias energéticas, estamos a falar de algo que tu podes receber muito rapidamente em tua casa. Manda-me então a tua mensagem ou comenta este vídeo a dizer tecnologia e eu faço-te chegar toda a informação. Vamos continuar então a entregar-te todo o conteúdo para transformares a tua vida já hoje. E pronto, com muito trabalho interior, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, em poucos meses a diferença dentro de mim começou a ser visível. Depois as coisas acontecem no exterior, ok? Mas primeiro é por dentro. Comecei a dormir melhor, a minha mente começou a ficar mais leve, a balança lá está, começou a dar sinais, os ponteiros começaram a baixar. Entretanto, eu já não me peso, eu não quero ficar dependente de números nenhuns, até porque eu venho de compulsão alimentar e eu não quero transportar essa compulsão então para a balança. Eu regulo-me pela minha roupa e pela forma como eu me sinto. Mas queres saber o que é mais importante? Eu, Anabela, aos 50 anos, voltei a gostar de mim. E isto foi efetivamente o mais transformador que me podia ter acontecido. Não foi só a mudança física, foi a mudança emocional, a mudança mental e a minha mudança espiritual. Sim, eu nunca, jamais, em tempo algum, tinha acreditado em espiritualidade. Eu fui criada na religião católica. Para mim, aquilo que me ensinaram era a única verdade e nunca até então tinha aberto a minha mente ao facto de que todos nós somos seres de luz, somos seres espirituais e efetivamente a partir daí a minha vida começou então a avançar a passos largos. Então tu, que estás aí desse lado, que estás a ver este vídeo e estás a identificar-te também comigo, se sentes que perdeste o rumo da tua vida, se tu achas, por exemplo, que a menopausa te roubou a tua identidade, eu quero que saibas isto, ouve com muita atenção. Há sempre tempo, ainda há tempo para tu te reencontrares. Há soluções. E o teu corpo ainda pode vir a surpreender-te. E para isso precisas de fazer exatamente o mesmo que eu fiz. Comprometer-te contigo própria. Vai para a frente do espelho, encara a realidade, assume a responsabilidade pela tua vida e toma a tua decisão. Seja qual for o teu nome, pronuncia ao alto, como eu pronunciei, e diz a ti própria, isto não é o fim, isto é apenas o começo. Então, mais uma vez, se gostaste deste vídeo, se gostaste daquilo que eu partilhei mais uma vez contigo, se queres saber aquilo que me ajudou a um nível tão profundo, deixa o teu comentário, deixa o teu comentário, deixa o teu comentário, não tenhas vergonha, não tenhas medo, eu ou alguém da minha equipa entrará em contacto contigo para te dar todos os detalhes, sem compromisso. Atenção, aqui não há contratos, não há nada. Tu és livre de saberes, de receberes a informação. Eu vou dar tudo aquilo que veio parar à minha vida e depois tu tomas a tua decisão.
sempre com consciência, ok? Tu não precisas continuar a sofrer em silêncio. Repito, não estás sozinha. E sim, é possível perder peso, recuperar a energia e viver com alegria, tanto antes como depois da menopausa. Partilha este vídeo então com as pessoas que tu queres mesmo ajudar e lembra-te, o teu recomeço pode iniciar-se já hoje.